Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre como cadastrar modelo no Monographs para revisão de literatura narrativa. Então, muitos alunos perguntam para a gente se o Monographs serve para um texto bibliográfico, se serve para um estudo de caso, se tem como fazer revisões dentro dele, né? Então, nessa aula nós vamos apresentar como cadastrar o modelo de revisão de literatura narrativa no Monographs. Vem comigo. Bom, pessoal, já estou aqui no Monographs. Se você não conhece o Monographs, nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link para você poder conhecer. Nesse link vai ter mais detalhes, vídeos explicativos, entre outros. Já convido você a curtir esse vídeo, comenta, compartilhe com um amigo que está nessa fase de elaboração do TCC. Se inscreva no canal também para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos durante a semana. Então, o nosso foco de hoje é apresentar como cadastrar modelo de revisão de literatura narrativa no Monographs. Então, sabemos que tem vários modelos para revisão de literatura, né? Dentre elas a narrativa, a integrativa e a sistemática. O nosso foco de hoje vai ser apresentar a revisão narrativa, mas nas próximas aulas nós apresentaremos os outros modelos também. Então, aqui no Monographs, o primeiro passo é cadastrar um modelo de trabalho. Vou cadastrar aqui da opçãozinha adicionar trabalho, botão verde conseguiu demais. Ele vai pedir para eu cadastrar as informações do meu trabalho. Então, o título, eu vou colocar aqui o título do meu trabalho, mas para diferenciar, para apresentar para vocês, eu vou colocar o título aqui como Revisão de Literatura Narrativa. Cadastrei como revisão, digitei como revisão de literatura narrativa, mas você vai colocar o título do seu trabalho. A categoria, você vai cadastrar com o modelo do seu trabalho. Então, se sua faculdade exigiu um TCC, né, você vai cadastrar com o modelo de TCC. Se você estiver fazendo um artigo, tem modelo de artigo, também temos modelo para dissertação e tese. Então, nesse exemplo de hoje, eu vou cadastrar modelo de artigo científico, porque geralmente são os artigos que são exigidos esses tipos de revisões, né? Ah, mas eu estou fazendo um TCC e meu orientador pediu sim para eu trazer uma revisão de literatura narrativa. O que eu faço? Aí você vai cadastrar um modelinho de TCC mesmo, e dentro de qualquer desses modelos de TCC, né, o artigo, a dissertação, dá para cadastrar a revisão. Então, vou usar o modelo de artigo científico, vou deixar o sumário como padrão, porque aí nessa opçãozinha tem como a gente adicionar depois os títulos dos capítulos, né? Se eu usar o simulador de sumário, ele vai me dar uma prévia dos títulos, de quais títulos dos capítulos escrever, ele me ajuda a definir. Então, eu posso escolher a opçãozinha do simulador também, mas eu vou deixar como padrão só para exemplificar. Orientador e curso é opcional, você vai clicar em salvar. Salvei o meu trabalho. Para quem estiver iniciando pelo Monographs, ele já vai aparecer aqui no topo, né, como primeiro. Mas como eu já cadastrei vários trabalhos, eu vou descer, vou avançar. E aí apareceu aqui meu trabalho que eu acabei de cadastrar. Então, eu vou clicar nesse botão azul escuro com o botão azul escuro para apresentar a estrutura do meu trabalho. E aqui ele já dá uma estrutura para artigo. Aí, para revisão de literatura, às vezes alguns alunos ficam com dúvida em relação à estrutura, né? Então, ela segue a mesma estrutura para trabalho mesmo, introdução, metodologia, referencial. Pode ser, né, que a faculdade mude a sequência, ou antes venha a revisão e depois venha o referencial, mas isso você pode confirmar com sua faculdade ou com o seu orientador. No modelo de artigo, já vem um modelinho de resultado e discussão. Esse modelo a gente vai aproveitar também, mas para revisão nós vamos acrescentar outros modelos. Então, primeiro nós vamos clicar nesse botão verde com símbolo de mais. Vou escolher a opção pesquisa resultado. O modelo, eu vou escolher primeiro introdução à revisão narrativa, porque eu primeiro preciso introduzir a minha revisão antes de começar a escrever, e esse modelinho ele é ótimo. O título vou colocar aqui introdução à revisão, mas você já poderia colocar o nome da sua própria revisão mesmo, né? Por exemplo,
revisão de literatura, depende da faculdade. Vou colocar a introdução à revisão só para poder identificar qual é o modelo. Capítulo primário, vou salvar capítulo. Então, a introdução à revisão, ela vai vir antes da discussão, vou arrastar ela aqui, colocar ela em cima. Esse é um dos modelos. Agora eu vou cadastrar o segundo modelo, porque ele é complementar a esse. Então, novamente, eu vou clicar no botãozinho verde com símbolo de mais. No tipo do modelo eu coloco pesquisa resultado e no modelo eu vou selecionar agora a opção de revisão de literatura narrativa. O título eu posso colocar aqui revisão de literatura, né? Dependendo do que a minha faculdade solicita. Revisão de literatura narrativa, eu vou salvar. Então, como um complementa o outro, a introdução vem primeiro e depois vem a revisão. No modelo de introdução, vou dar uma prévia para vocês. Para escrever, você vai usar o nosso opçãozinho do assistente de blocos, o botãozinho assistente de blocos. O assistente ele vai te dar todo o passo a passo para escrever a introdução à revisão. Então, eu clico no assistente e ele me fala o que precisa conter. Então, o assistente de blocos, ele orienta os capítulos da introdução à revisão passo a passo, parágrafo por parágrafo. Aqui nós estamos no primeiro parágrafo, caracterização dos dados, depois viriam os outros parágrafos. Cada tópicozinho desse nós chamamos de blocos, e aí em cada bloco você escreve um parágrafo diferente. Então, no primeiro parágrafo, ele pede para trazer a caracterização dos dados. O que seria isso? Então, no monográfico, para cada etapa, ele vai ter uma explicação, então a caracterização dos dados seria o quê? Você responder aqui, você pode responder essas perguntinhas. Quais foram os livros ou literatura consultada? Qual base você usou para obter a fonte literária, seja ela artigo online ou publicações? Onde consultou para encontrar essa fonte? Período e anos das publicações. Então, aqui tem um exemplo de como escrever, a caracterização dos dados quanto à base pesquisada. Aí tem as bases que ele pesquisou, Biblioteca Virtual, Biblioteca Eduardo Durão e Google Livros. E aí, de forma bem resumida mesmo, você responde essas perguntinhas. Feito isso, você vai salvar e avançar. Ele vai pedir a abrangência do tema. Para você, aqui no caso, você vai abordar a abrangência geral do seu tema, né? Basicamente, colocar seu tema aqui no bloquinho. Vai até seu projeto, leia seu tema e coloca nesse parágrafo. Então, a introdução é bem direta mesmo, alguns detalhes, né? Delimitação do tema estudado, você vai afunilar. Então, dicas de como começar, né? Para um estudo mais preciso, então, diante do tema, foi necessária uma abordagem mais delimitada, ou então o tema foi delimitado para a pesquisa, possa abordar a forma mais precisa, né? Afunilar o que você falou no parágrafo anterior. Salve e avança, aí veria o parágrafo de sintetização dos dados. Então, esse bloco mostra como você sintetizou os dados. Você pode mostrar os resultados todos ou em um capítulo ou dividi-los, né? Então, aqui aconselhamos você dividir em 3 subcapítulos, o objetivo geral, apontar isso, né? Um dos objetivos específicos, e aqui tem um exemplo também. Os dados foram sintetizados e caracterizados nos seguintes temas. A análise dos poemas, como você preferir, né? Você vai subdividir para apresentar seu assunto. Então, essa é a introdução à revisão. Quando terminar, eu vou concluir. Depois vem a revisão em si. Então, aqui eu começo a apresentar o que eu fiz na minha revisão. Para escrever, eu também vou usar o assistente de blocos. Ele vai me dar o passo a passo de como fazer. Então, eu começo trazendo o panorama do tema, que seria o quê? Né? Falar do seu tema de um modo abrangente, de um modo geral. Então, se o meu tema fosse história da internet, né? A história da internet, ela é interessante por causa disso, teve uma evolução. Antes nem se imaginava que teria internet, agora as coisas já estão muito avançadas, enfim, né? Traria uma introdução ao meu tema. Tem exemplo do que escrever. Você vai digitar tudo nesse campinho aqui, né? Do conteúdo. Salvar e avançar, ele vai te pedir o que os estudos mostram. Então, ele pede para você pegar um dos seus objetivos específicos, você vai até uma base e procura sobre o tema do seu objetivo, até encontrar o que você procura. Aí você vai anotar os artigos que encontrou sobre o assunto, não importa quantos artigos, né, a não ser que você tenha definido o limite na sua metodologia. Você vai ler o resumo de todos os artigos, vai ler o objetivo,
método, resultado de discussão com esses itens para ter uma noção de conteúdo, né? Selecionar uns 5 como principais para ler na íntegra, para te dar um domínio sobre o assunto e vai falar o que esses artigos mencionam sobre o seu objetivo específico. Você vai descrever isso tudo aqui no campo, vai salvar e avançar. E aí vem um argumento. No argumento você vai explicar o que você falou dos estudos acima. Aí vamos observar uma questão. Esse parágrafo, estudo e argumento, ele vai se repetir 3 vezes. Ó. Estudos mostram argumento. Estudos mostram argumento. Estudos mostram e argumento. Por que eles se repetem? Porque em cada um desses, estudos mostram, você vai focar em um objetivo específico. Argumenta, traz outro objetivo. Estudos mostram sobre o segundo objetivo, aí argumenta, aí aqui já seria o terceiro objetivo. Estudos mostram sobre o terceiro objetivo, argumenta, e aí, ou seja, você vai focar em cada estudos mostram e argumento, é um objetivo específico diferente. Depois você vai apresentar os resultados da pesquisa, o que você pode focar de importância, destaque e limitação, e vai concluir. Feito isso, a sua revisão de literatura narrativa vai estar elaborada, né? Vai estar completa, já vai estar escrita. Aí, depois disso, ainda vem o modelo de resultados de discussão. Por quê? Como aqui na revisão você só relacionou seus objetivos com algumas literaturas, no resultado de discussão você vai explicar como você alcançou seus objetivos. Então, esses 3 modelos são essenciais na revisão de literatura narrativa. Os 2 primeiros ajudam a discorrer sobre como você fez a sua revisão e o terceiro vai te ajudar a mostrar como você alcançou seus objetivos. Para escrever, você também vai usar o assistente vai te dar o passo a passo de como escrever a discussão. Então, pessoal, esses são os passos para poder cadastrar no Monográficos o modelo de revisão de literatura narrativa. Se você gostou, deixa aqui nos comentários revisão de literatura narrativa para eu saber que você gostou. Compartilha com um amigo, se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que durante a semana nós vamos dando dicas para cada fase de elaboração do trabalho. Então, vejo vocês nos próximos vídeos e bons estudos. Tchau, tchau!